Fala, meus amigos e amigas são paulinos, uma excelente terça-feira para vocês. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com as últimas informações do tricolor. Zubeldia será apresentado nesta terça-feira. Estou trazendo um corte com as últimas informações dessa apresentação aí do treinador. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário e vamos aí para o vídeo. Ufa, é o que a gente gosta. Denise Tomás Bastos, minha amiga Dedê, fazia tempo que a gente não interagia aqui no Taon, tá lá no palco sagrado do Morumbis, onde daqui a algumas semanas Hernan Crespo vai voltar a trabalhar por aí. Foi apresentado hoje. O que disse o Crespo nessa volta ao tricolor? Boa tarde, prazer estar contigo aqui no Taon, Dedê. Tudo bem, Vini? Boa tarde. Prazer também estar aqui contigo. Boa tarde para você, para todos que acompanham o Taon. Ele voltou, se apresentou e foi quase uma hora de coletiva, viu? Ele pediu para falar em espanhol porque falou que estava muito emocionado e não ia conseguir se expressar em português, que não é a sua língua materna, né? Então falou em espanhol e disse que está muito feliz de ter retornado para o São Paulo, né? Vale a gente lembrar que em 2021, na primeira passagem dele, ele conquistou o Campeonato Paulista, mas era época de pandemia, reabertura, então ele não teve um contato direto com os torcedores. Apenas um jogo com 5 mil torcedores. Ele falou que não vê a hora, inclusive, de ver esse espetáculo que os torcedores do São Paulo fazem aqui no estádio do Morumbi, mas ele sabe que tem muito trabalho para ser feito também. E que tem certeza que toda a história que ele fez no passado, mesmo por um período rápido em 2021, ajudou a que ele retornasse agora em 2025. Foi nessa coletiva, conversou muito com as pessoas e ele falou também dessa situação do São Paulo, né? É uma urgência o Campeonato Brasileiro, né? O São Paulo está em 14º lugar, tem 12 pontos. O Inter, que abre a zona do rebaixamento, tem 11, ou seja, um ponto acima da zona de rebaixamento. Foram 6 empates, 2 vitórias e 4 derrotas no Campeonato Brasileiro. Tem as Copas também. A gente separou uma fala do Hernan Crespo agora como técnico de São Paulo. Vamos ouvi-lo. El pasado fue algo atípico. Desde el COVID, recuerdo, estuvimos 8 meses y nunca tuvimos tiempo para trabajar seriamente. Siempre entiendo que se necesita tiempo, se necesita paciencia, que el pasado aquí me trajo hoy aquí. Y entonces tengo mucho respeto por ese pasado y mucho amor por ese pasado. Pero hoy es una nueva historia, hoy es el presente. Pablo sigue siendo grande, esto no hay duda. A gente pensa também, Vini, o que ele vai encontrar nesse São Paulo, né? O time está de férias, retorna somente nessa quinta-feira, dia 26. E aí sim ele vai ter um encontro com os jogadores. A gente sabe que tem um departamento médico cheio, 7 jogadores do departamento médico, entre eles Luca Moura, Marcos Antônio e também o Caleri. Esses jogadores que estão no departamento médico se representaram antes, começaram já o trabalho, o treinamento, para poder retornar o quanto antes para a equipe de São Paulo, mas tem também a janela de transferência, né? Então pode ser que saiam jogadores, que cheguem jogadores também. O próprio Juan, que está se recuperando de lesão no joelho, zagueiro, não deve ficar no São Paulo. São Paulo tentou aí prorrogar o empréstimo dele com o clube italiano, mas ele deve retornar para a Itália. Então muitas modificações acontecerão na equipe do São Paulo. E o que ele falou é que nesse período ele vai trabalhar. Serão quase um pouco mais de 15 dias, né? O São Paulo está previsto que entre em campo dia 13/7 contra o Flamengo, mas tudo vai depender do desempenho do Flamengo também no Mundial de Clubes. Pode ser que essa data seja alterada. Depois tem um jogo contra o Red Bull fora de casa e aí joga contra o Corinthians aqui no estádio do Morumbi com a presença dos torcedores. E aí sim o técnico Hernan Crespo vai conseguir ver, né, o show dos torcedores e poder também trabalhar esses atletas, como eu disse, se reapresentam quinta-feira para começar o trabalho depois desse curto período de férias e aí foco total para tirar o São Paulo dessa situação do Campeonato Brasileiro e também focar na Libertadores e na Copa do Brasil, que entra em fase de mata-mata, Vini. Valeu, Denise Tomás Bastos, um beijo para você. Bom, e aqui no Brasil, Hernan Crespo, ele foi apresentado no São Paulo um pouco mais cedo. Vamos ouvir as primeiras palavras do novo técnico são paulino. Vamos a responder con una pregunta. Si todo era espectacular, ¿me llamaban a mí? No. Si todo funcionaba, pero esto es parte, no a mí, sino en general. O sea, cuando viene un entrenador es para solucionar problemas. Porque si no hay problemas, el entrenador sigue. Que nadie se espere que una fórmula mágica que todo va a funcionar. No, acá hay que trabajar y lo que sí puedo garantizar es que el equipo va a ser muy competitivo. El equipo va a competir. Ganar, vamos a ver
hay que llegar a ese momento. Lo primero que hay que hacer es tratar de competir y tratar de dar una identidad, lo que yo creo que es mi identidad. Yo tengo mucho respeto por el trabajo de Zubeldía, me parece que es un muy buen entrenador, una persona que conozco, entonces tengo mucho respeto. Todo lo que digo, hablo del presente hacia el futuro, no para atrás. Dos mundos paralelos. Hay que ser pragmático, puntos. Jugar bonito, no sé. Y para mí no. Porque no existe la fórmula, lo que hablaba antes, ¿no? No existe la fórmula mágica. Jugar pragmático garantiza puntos. Jugar bonito, no sé. Yo no estoy de acuerdo. La identidad es lo que uno siente. No es el 3-5-2, 4-3-3. La identidad es otra cosa. Es un estilo, es una forma de entender el fútbol, de vivir el fútbol. Entonces nosotros queremos jugar bien. Yo creo que jugar bien significa para mí que los jugadores... Muito bem, tá aí então o Crespo. Olha quem apareceu lá, o Casares, hein? Apareceu na apresentação, tal, cumprimentou o Crespo, falou que a estrutura está um pouco melhor. Bom, chegou e falou uma frase que é óbvia, mas é interessante. Bom, se tivesse tudo bem, não teriam me chamado, né? Na chegada. Essa pergunta foi, na verdade, uma resposta ao São Paulo, mesmo com o apoio de público, coisa que ele não teve na primeira passagem, né, porque era a época da pandemia, estar com muita dificuldade de vencer jogos em casa. Foi essa a pergunta. Ele falou, se tivesse tudo bem, não teriam me chamado, né? Era uma das questões. Assim, em termos, primeiro, explicando, né, o Portunhol foi substituído nessa primeira entrevista pelo espanhol. Ele até pediu desculpas e disse que era diferente do Zubeldia, que falava espanhol. O Crespo, quando trabalhou em São Paulo, fez o possível, fazia vários cursos de português para falar o portunhol e falava português. Ele falou, cara, estou praticando muito pouco e nessa primeira entrevista gostaria de falar espanhol para ser bem compreendido. O conteúdo das entrevistas do Crespo, o conteúdo não é similar ao das entrevistas do Zubeldia. Ele vai menos além da pergunta. O Zubeldia ia bem além da pergunta. O que deu a perceber, Tironi, é que não vai ser apenas com a troca de treinador que o São Paulo vai melhorar, né? Não há perspectiva de grandes contratações. Então, eu acho que o São Paulo, a partir da troca do técnico, isso está no ambiente, está sentido. Todo mundo vai ter que trabalhar mais e melhor para o time sair dessa situação no Brasileiro, além do técnico. Tem Mundial, mas tem equipes também se preparando para a sequência da temporada. Os números, então, do São Paulo na passagem do Hernan Crespo lá em 2021, teve 54,4% de aproveitamento, 1,5% ali a média de gol jogo e também 0,95% e conquistou o título do Paulista de 2021. Tirou daquela fila desgramada que estava o São Paulo, mas uma pena que estava naquele período de pandemia também, né? Claro, o menor dos problemas, né? Não ter torcida na arquibancada graças ao momento que a gente vivia. Mas, enfim, o Hernan Crespo está de volta agora ao São Paulo e já está sendo apresentado e dará sua entrevista coletiva. Vamos ao vivo para lá. A primeira coisa, o que falou Felipe, meu portunhol não melhorou no tempo. Portunhol é isto aqui. Mas uma certa impressão já vê a coletiva todo lotado. Já começamos o primeiro passo, porque antes não veia ninguém. Vou querer falar em espanhol, porque é mais fácil, muitos sentimentos aqui, muita coisa dentro. É muito difícil explicar em um vocabulário que não tem. Então, quando comecemos a falar na coletiva do jogo ou pré-jogo, vou tentar falar espanhol, melhorando sempre o meu portunhol. Mas hoje é um dia especial também para mim, onde tem muito sentimento dentro. É preciso falar com um vocabulário um pouco mais importante, que é o espanhol. Obrigado por la compreensão. Sim, aqui, estamos aí.
Crespo, bom dia. Priscila Senhorens, da TNT Esportes. Eu queria relembrar, lá na sua passagem em 2021, teve um pós-jogo que eu te fiz uma pergunta, o São Paulo estava numa fase já difícil, e aí você fez uma super reflexão falando que, na sua opinião, para o São Paulo sair daquela situação era necessário tempo, paciência, e que existia uma segunda via que era ter dinheiro para driblar o tempo e a paciência. Mas aqui no São Paulo, nesse seu retorno, dificilmente se tem paciência, porque o torcedor quer sempre vencer, e também não tem dinheiro. Você acha que existe alguma terceira via para você trabalhar nesse seu retorno, para, quem sabe, a história ser diferente e você poder ter um tempo maior e conquistar ainda mais títulos pelo São Paulo? La cuestión es bastante fácil. El pasado fue algo atípico. Desde el COVID, recuerdo, estuvimos 8 meses y nunca tuvimos tiempo para trabajar seriamente. Eran muchos juegos, algunos juegos hasta pasaban 48 horas. Yo recuerdo un partido, la final del Paulistao, fue un domingo, y terça-feira jugamos con Sporting Cristal aquí, para pasar el turno que San Pablo no pasaba, la fase de grupos, 8 años. 48 horas después de ganar el Paulistado. Bueno, ya eso es atípico y difícil. El presidente tuvo COVID, yo tuve COVID, o sea, todo muy difícil. Entonces, evaluar es muy complicado. Siempre entiendo que se necesita tiempo, se necesita paciencia. Lógicamente, dinero, con dinero los tiempos son más cortos. Como é o futebol brasileiro, hein? O Crespo falando sobre competir, mas não garante ainda vencer. Já teve o nosso câmera aqui que está fazendo esse movimento. E vou trazer aqui agora mais algumas informações do tricolor. A CBF divulgou as datas dos jogos da Copa do Brasil. O São Paulo vai jogar contra o Atlético Paranaense no dia 31 de julho, às 19h30. Já o jogo da volta, que será lá em Curitiba, na Liga Arena, será às 19h30 no dia 6 de agosto. Lembrando, as transmissões dessa partida do São Paulo, ambos os jogos serão pelo Prime Video. Além disso, já falando de outro assunto, os jovens Rian Francisco, Matheus Alves, Mike e Henrique Carmo abriram mão de suas férias e vão jogar no Sub-20 pelo Campeonato Brasileiro. O tricolor vive uma situação complicada na competição, tem 15 pontos, que é treinado pelo treinador Alan Barcelos e ocupa a 15ª colocação, com apenas 3 vitórias, 6 empates e 4 derrotas. A equipe está 5 pontos atrás do 8º colocado, que é o Flamengo, que abre a zona de classificação para a próxima fase. Esses garotos retornam ao profissional no dia do retorno das férias da equipe principal, que é no dia 26 de junho. E aí vamos ver como que Crespo, que ainda não foi confirmado, mas tudo indica que será o treinador da equipe, vai lidar com esses jovens garotos, Alguns já vinham tendo espaço com o Zubeldia. Vamos ver como o Crespo vai tratar esses moleques aí no profissional. Enfim, essas são algumas informações aí do tricolor. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário e até o próximo vídeo. Valeu!